Graça e a paz, amados irmãos, um dia lindo na presença do Senhor. E hoje o Senhor falou comigo, Ele tem falado de maneira muito simples e como um sussurro, como uma brisa. Eu tenho tentado ouvir a voz do Senhor. E hoje foi na caminhada, estava pedindo realmente, o corpo estava pedindo uma caminhada, um solzinho, que a gente tem estado muito parados, né? Então eu desci e fui fazer uma caminhada aqui no prédio mesmo, com todos os cuidados. E ali, quando eu estava caminhando, o Senhor me trouxe a lembrança, alguns aspectos, mais uma vez, da minha mãe. Não que eu não lembre das coisas que meu pai deixou para mim, mas eu acho que esses dias, como eu tenho pensado muito sobre família, criação de filhos, tem vindo muito ela na minha alma, assim, as lembranças do que ela fala e falou e ficou marcado dentro de mim. E me emocionei lembrando de alguns pedidos que ela fez a Deus, e um dos pedidos que ela fez foi pedir sabedoria a Deus. E eu me lembrei que em Tiago, né, a gente vai ler aqui, vai ser uma pequena passagem aqui para eu lembrar os irmãos de que a gente pode pedir sabedoria a Deus. Essa sabedoria chegou até ela e o Senhor ensinou muitas coisas importantes na criação dos filhos, sem ela nunca ter feito uma faculdade de psicologia, qualquer outra faculdade. Foi a sabedoria que Deus deu a ela. E eu queria falar rapidamente de 5 necessidades básicas, emocionais, que os nossos filhos, que o nosso lar precisa para crescer de maneira saudável e com equilíbrio. Então eu queria que vocês anotassem 5 necessidades importantes. Vamos pensar o seguinte: vamos pensar nessa primeira necessidade emocional que todo ser humano precisa receber como suprimento no seu lar. É a necessidade de se sentir aceito e amado. Então, aceitação como amor, né, daquilo que somos, ou seja, sermos respeitados pelo que somos, sentirmos aceitos pelos nossos pais. Então, pai e mãe, vocês precisam aceitar seus filhos como eles são, para que eles possam se sentir amados, acolhidos, compreendidos e desejar as mudanças na vida deles. É a partir da aceitação que as mudanças acontecem. Então, a aceitação é a primeira necessidade, que engloba aí o amor, a compreensão, né? Todo o amor que os pais precisam dar. É uma responsabilidade de amor e que Deus nos deu e nos confiou para com nossos filhos. O segundo A é a segunda necessidade. Vamos falar aí da autonomia. Pais, ou você que é responsável por essa criança, vocês precisam ser incentivadores da autonomia e o senso de competência que esses filhos precisam desenvolver. Então, as mães superprotetoras, e eu falo de mim, viu? Eu falo para mim mesma que a superproteção prejudica muito essa autonomia. Vocês precisam preparar os seus filhos, né? Aqueles que estão criando seus filhos no caminho do Senhor, precisam devolvê-los para um propósito maior de vida, né? Devolvê-los para Deus, então, preparar eles, né? Também vou ler aqui o Salmo 127, que mostra esse processo de preparar como um guerreiro esses filhos como flechas, né? Para lançá-los, devolvê-los para Deus para um propósito maior. Então essa é a segunda necessidade, que é a autonomia. Vamos para a terceira necessidade, que é o Lzinho. Vamos falar dos limites realistas. Pai e mãe, vocês são responsáveis por estabelecer limites a seus filhos. Sabe aquela comunicação firme e ao mesmo tempo gentil que você precisa ter como figura de autoridade na vida deles? Então, os limites, os nãos, as frustrações, coisas que eles não podem fazer, que não vai ser bom para a vida deles, não vai ser saudável, podem frustrar esses filhos, precisam frustrar, porque eles vão ter essa necessidade, ou seja, esse suprimento para a vida deles. Então, os limites, as regras, né, precisam ser direcionadas a eles. Então, vamos ter uma comunicação para com nossos filhos, mesmo uma atitude firme, ao mesmo tempo gentil. Essa é uma comunicação respeitosa.
Então, vamos para a quarta necessidade emocional, que é o lazer, é o lúdico, é a espontaneidade da criança, né, que precisa vir futuramente no adulto, que precisa se sentir livre, espontâneo para brincar, para desfrutar também de aspectos importantes da vida, que relaxam, que traz prazer saudável para a vida, né? Então, lazer. Agora na quarentena tá mais difícil, né? Como assim? A gente não tem muitas coisas para fazer porque a gente não pode sair de casa. Aí dentro de casa mesmo, vocês têm muitas coisas simples e que podem ser a manifestação dessa necessidade do lazer, do lúdico. Ensine a seus filhos de maneira lúdica. Usem essa leveza nos ensinamentos com eles, né? Então, o lúdico é uma necessidade muito importante. E a quarta necessidade emocional, vamos falar agora da liberdade de expressão emocional. Como assim, Ana? Eu lembro que um dos livros, assim, quando eu comecei a criar os meus filhos, hoje eu tenho o Lucas de 20 anos, Davi 16 anos, graças a Deus por essa realidade de poder ser mãe e crescer junto com eles. Um dos livros que mais me ajudou no início, e eu buscava conhecer as coisas da psicologia, as coisas de Deus que me ajudariam nessa caminhada. Eu não sabia tudo, eu não sei tudo, eu preciso aprender junto com eles. Então, o livro Inteligência Emocional me ajudou muito e eu entendi que eu precisava ajudá-los a entender seus estados emocionais para que eu pudesse ajudar a regular esses estados emocionais dentro deles. Então, eu aprendi a lidar com os meus estados emocionais primeiro, para ajudá-los a lidar com as emoções, falar dessas emoções, para que eles pudessem se equilibrar e regular esses estados emocionais. Então, essa liberdade de expressão, né, da forma como estava vindo ali na criança, ela precisava de uma ajuda do adulto que estava perto dela. Então, eu precisei de um trabalhar de Deus na minha vida para equilibrar os meus estados emocionais, para eu aprender a lidar com os estados emocionais das minhas crianças, né? E assim foi. Então essa é a quinta necessidade emocional, que é a liberdade de expressão, né? Onde você vai ajudar essa criança a expressar as emoções, nomear e regular elas para o equilíbrio da vida delas. Então eu quero ler aqui o Salmo 127. Salmo 127, só uma lembrança aqui muito importante da responsabilidade e o significado desses filhos na nossa vida. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor, fruto do ventre, é um presente de Deus. Então, filho é um presente de Deus. Filho não é peso, filho não vem para atrapalhar a vida, você precisa vê-lo como presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Então, eu como um guerreiro do Senhor, como uma guerreira do Senhor, eu preciso preparar essas flechas, trabalhar elas, para lançá-las para o alvo, né? O alvo certo, que é Deus na vida deles, né? Então, como flechas, então eu preciso lançá-los. Então, não é um nível de apego demasiado que eu devo ter com esses filhos, achando que eles vão ficar a vida toda ao nosso lado. Não é bom pensar assim, não é saudável pensar assim, mas prepará-los para essa vida que Deus tem separada para eles, né? Então, temos uma missão, temos uma responsabilidade em Deus e vamos cumprir, né, com a ajuda do Senhor, como tem lá em Tiago, que é pedindo sabedoria, aquele que pede, o Senhor vai dar de forma livre e com alegria, né? Vocês podem meditar aí em Tiago também 1:5, e Deus vai dar sabedoria para você cuidar da sua casa, governar o seu lar junto com seu esposo, e aí vamos crescer juntos. Então é um tempo de oportunidade muito especial para a gente rever esses padrões e ver o que está faltando, né? Mesmo ainda com os filhos adultos. Não é só os filhos crianças, mas os filhos adultos que estão aí pertinho de você também estão precisando do atendimento dessas necessidades emocionais, desse suprimento, para que eles possam continuar a caminhada de maneira equilibrada. Abraço a todos e um beijo.